O capítulo começa quando vemos Arif abrindo o baú para procurar o anel de sua mãe. Ele procura desesperadamente por ele, mas não consegue encontrá-lo. Yusuf entra em casa e Arif pergunta com raiva onde está o anel de sua mãe. Yusuf responde que não o possui. Ele precisava de dinheiro, então o vendeu. Arif repreende o velho careca, mas Yusuf diz que sabe que só queria dar para uma mulher, agora terá que comprar outro. Arif interrompe seu pai e pergunta de quem ele comprou o anel, e Yusuf lhe dá o nome de joalheiro Selim. Arif vai à joalheria e avisa ao dono que vai comprar o anel que seu pai lhe vendeu ontem. O joalheiro Selim tira o anel e Arif lhe dá o dinheiro que Yusuf lhe deu. O joalheiro avisa que ele deve pagar mais, pois o preço de compra e venda é diferente. Arif pergunta com raiva se ele está tentando enganá-lo. O joalheiro diz que o negócio funciona assim e se quiser o anel deve pagar o que pede. Arif pega todo o dinheiro da carteira, dá a ele e avisa que depois pagará o resto. O joalheiro diz que está tudo bem e devolve o anel. Arif conhece Seida, que lhe dá a boa notícia de que trabalha como babá do filho do Dr. Yale e irá agora aprender algumas coisas antes de começar. Arif lhe deseja sorte e caminha, mas Seida pergunta se ele falou com Bahar. Arif diz que não. Ontem ele tentou falar com ela, mas ela fechou a porta para ele. Ele se aproxima de Seida e diz a ela que os homens de Sarp que lhe pediram um apartamento para alugar estão de olho em todos, mas principalmente em Bahar. Sempre tem um homem na janela olhando, eles olham assustados para Sebata. Arif conta a Seida que por isso queria falar com Bahar, mas não quis recebê-lo. Seida puxa seu braço e diz que eles deveriam contar a Bahar agora mesmo. Arif diz que não, primeiro ele deve ter certeza de que estão monitorando Bahar. Seida diz que agora eles têm que aturar os homens de Sarpos observando, enquanto ele simplesmente vai embora e não faz nada para reconquistar a mulher que ama. Se for assim, Sarp virá e a levará embora. Arif diz que os viu se abraçando, ele percebeu que ela ainda o ama e nunca o esqueceu. Ele diz a Seida que não pode mais lutar e vai embora. Seida grita com ele que nunca o considerou um covarde. Quem não desiste sempre vence no final. Arif olha para ela e diz para ela ir buscar o filho da mãe. Se fosse assim tão fácil eu teria vencido com certeza, então não julgue e critique tão facilmente. Seida olha para ele com lágrimas nos olhos e vai embora. Arif entra no refeitório, pega um recipiente que esconde atrás da geladeira onde guarda algum dinheiro. Ele pega as poucas notas que sobrou e as coloca no bolso. Bahar sai do prédio com os filhos e eles vão brincar no parque. Arif olha para eles do refeitório e percebe que o homem que ele enfrentou o segue. Arif passa rapidamente por Sebak e alcança Bahar. As crianças o cumprimentam e ele pergunta para onde vão. Bahar responde isso ao parque. Arif diz a eles que irá com eles. Doruk pergunta se ele sabe que seu pai veio vê-los em sua casa. Arif responde que sim e diz que está muito feliz por eles. Doruk conta que negou tê-lo visto antes no hospital e disse que ele estava mentindo. Arif diz que isso não é verdade, apenas disse que pode estar errado e pede perdão às crianças. Ele olha para trás e vê que o homem ainda os segue. Doruk pergunta a Arif se ele quer fazer isso. Arif diz a ele que não o conhece bem, mas como conhece o pequeno Doruk, de repente ele pode amá-lo. Bahar pede que ela volte para casa, mas Arif se aproxima dela e informa que a estão vigiando. Há um homem atrás deles. Bahar assustado pergunta quem enviou aquele homem. Arif conta que se trata de um grupo de homens que se mudou para a mesma rua e que tanto ele quanto Seida ficaram desconfiados. Eles continuam caminhando em direção ao parque e quando chegam Arif avisa Bahar que estará de volta em um momento. Ele se vira e para na entrada do parque. Bahar vê que Arif pergunta ao homem se pode ajudá-lo, mas ele passa por ele. Bahar senta-se num banco e Arif senta-se ao lado dele. Ela pergunta se aqueles homens os observam o dia todo. Arif responde que sim, mas ainda não pode confirmar. Talvez o marido dela, Sarp, os tenha enviado para segui-la, por isso quis falar com ela ontem à noite, para avisá-la e tomar precauções. Bahar com raiva diz a ele que sabia que Sarp está vivo e ela não contou nada a ele, ela preferiu mentir. Arif diz a ele que se arrepende de ter feito isso, então olha em volta e se despede de Bahar. Arif fica novamente na entrada do parque observando se Bahar não é seguido.
Sebat está escondido atrás de um muro. Ele pega seu telefone e liga para Zin. Sebat avisa que eles já foram descobertos por Arif. Ele percebeu que estava seguindo a mulher e seus filhos. Ele cuida deles também. Azin dá-lhe uma ordem e Sebat diz que irá proceder imediatamente. Seida chega muito bem arrumada e penteada na casa de Yael. Bora a recebe muito feliz e com um grande abraço. Yael sorri ao ver que seu filho ama Seida e pede que ele entre em casa. A loira conta para ele que tem uma casa muito bonita e diz que, como vocês podem ver, ela vestiu roupas decentes e também amarrou o cabelo. Yael diz a ela que parece bom. Bora pega a mão de Seida e avisa que fará um tour por sua casa. Seida tira o suéter que está usando e Yael apenas olha para ela pensando que ela está mostrando muita pele novamente. Eles entram na cozinha e Bora pergunta a Seida onde está seu filho Arda. Ela responde que ele está com a avó. Yael pergunta quem é Arda e Seida sorrindo diz que ele é filho dela. Yael fica surpreso ao saber que Seida é mãe de uma criança pequena. Os três continuam visitando a casa enquanto Yael pergunta a Seida sobre seu filho Arda. Por outro lado, vemos Yelis, Atice e Enver no apartamento de Seida. Todos ainda estão muito tristes, mas Yelis avisa que Bahar não ficará bravo para sempre. Eles sabem que ela não é rancorosa. Atice diz que é verdade, mas ela é uma mulher muito teimosa e não acha que irá perdoá-los tão cedo. Atice diz a eles que quando Bahar descobrir o resto ele certamente explodirá. Enver pergunta o que ele quer dizer e Atice diz que Bahar não sabe que Sarp é casado e tem filhos. Ela pede ao marido que fale com Bahar, mas Enver recusa categoricamente. Ele diz que não pode ser ele quem lhe contará algo tão sério, pois ela acabaria odiando. Bahar se sente traído e não será o único a falar. Yelis pergunta se eles vão ficar em silêncio então. Enver diz a ela que só pode haver uma pessoa que lhe conte, e essa pessoa é Sarp. Foi ele quem voltou à vida dela e a perturbou. Agora você deve se comportar como um homem e contar toda a verdade. Atice preocupado diz que Bahar sempre pediu que não escondessem nada dele. Enver diz a ele que então ela deve falar com a filha, mas não será ele quem lhe dirá que ela sobreviveu a tudo isso apenas para ver o marido novamente, mas casada e com filhos. Ele diz que não quer que continuem culpando por tudo o que aconteceu desde que ele se cansou disso. Atice diz que está tudo bem e pede que ele se acalme. Bahar olha pela janela e vê que o homem que a seguia está voltando para casa. Arif também observa do refeitório. Antes de entrar na casa, o homem olha para Bahar e ela, assustada, fecha as cortinas. As crianças voltam da lavagem das mãos e Bahar, muito nervosa, serve-se de um copo d'água. Ela diz às crianças que vai esquentar para elas a comida que a avó preparou. Nizam pergunta à mãe se ela está se sentindo bem e por que fechou as janelas. Bahar diz a ele que está tudo bem e que ele não os fechou por nada em particular. Ela abre a geladeira e ao tirar a comida algumas coisas caem no chão. Nizam diz a ela que eles devem seguir as regras da casa e antes de comer devem dançar como ela lhes disse. Bahar diz que é verdade e dança com os filhos, embora no fundo esteja muito preocupada, não quer transmitir esse sentimento aos filhos. À noite, Atice e Enver saem do apartamento de Seida e depois do prédio. Enver pede à esposa que o espere ali, pois ele vai ao refeitório perguntar a Arif como ele está. Enver entra e vê que não tem ninguém. O fogão está aceso com uma jarra que já está queimando. Ele olha para a jaqueta de Arif pendurada no cabide e acha muito estranho. De repente, Enver encontra uma grande poça de sangue. Ele se assusta e pensa o pior. Sobre a mesa também estão as chaves do carro e o celular de Arif. Atice pede a Enver para não se assustar só porque Arif não está. Enver grita que há sangue. Atice entra rapidamente. Ela diz a ele que pode ser outra coisa, mas Enver diz que não. Todas as suas coisas estão lá e ele tem certeza de que algo ruim aconteceu com ele. Atice diz a ele que ele poderia ter cortado a mão e ido tratá-la. Enver diz que tem razão. Pega as coisas de Arif e eles vão para a casa dele. Enquanto isso, vemos Arif inconsciente e amarrado a uma cadeira com sangue no rosto. Um homem se aproxima dele e joga água em seu rosto. Ao acordar, a primeira coisa que recebe é um grande soco no rosto. Enver bate na porta de Yusuf, que estava dormindo e acorda. Ele abre a porta e pergunta o que há de errado. Enver avisa que seu filho não aparece, mas Yusuf diz que ele é um homem grande e pode se defender.
Ele fecha a porta e Enver continua batendo e gritando com toda a força para ele abri-la. Enver conta que também encontraram sangue próximo aos pertences de seu filho. Yusuf abre a porta novamente. Bahar e Seida também abrem as portas, pois ouviram os gritos de Enver. Seida grita lá de cima que isso está acontecendo, mas Yusuf diz que não é nada. Bahar volta para seu apartamento sem dizer nada. Seida avisa a eles que descerá para ver o que está acontecendo. Yusuf, Atis e Enver entram no refeitório e veem o sangue. Enver diz que vai chamar a polícia, mas Yusuf o impede dizendo que se um homem estiver desaparecido há apenas 2 horas, a polícia só vai zombar dele. Atis diz que Yusuf está certo e eles deveriam perguntar a outras pessoas. Bahar abre sua janela e de lá vê que todos estão saindo do refeitório muito preocupados e perguntando a outros homens se sabem onde está Arif. Aí Seida também se aproxima e avisa que deve ser algo sério já que tem sangue. Um dos homens diz a Yusuf que poderia ter sido produto de uma de suas apostas. Bem, é isso que correm rumores na vizinhança. Seida olha pela janela dos homens que ela e Arif suspeitavam e diz que acha que sabe quem o sequestrou. Bahar fecha a janela e decide descer. Seida conta a todos sobre as suspeitas dos homens que se mudaram recentemente e avisa que Arif pode tê-los incomodado. Eles estão sempre vigiando seus apartamentos e neste momento estão com as cortinas fechadas. Eles podem estar machucando agora. Ela caminha em direção àquela casa, mas um dos homens que é Peyami, seu ex-marido, a impede, ordena ao companheiro que reúna todos os homens que puder. Eles próprios resgatarão Arif. Ele pede que Seida entre no prédio com todos e não saia de lá. Seida permanece guardando a entrada. Atis pede a Bahar que leve os filhos com ela para a casa de eles para ficarem juntos, mas Bahar apenas olha para eles, diz que não gostaria de acordar os filhos e entra em sua casa. Atis, Enver e eles não dizem nada e eles entram na casa de Seida. Arif está sendo torturado em uma casa por alguns homens. Peyami e seus homens se reúnem carregando diversas armas e batem na porta dos homens que vigiam Bahar na vizinhança. Atrás deles estão Yusuf e Seida. Peyami grita até 5 e bate na porta com a intenção de derrubá-la. Mas antes que isso aconteça, Sebata abre a porta e pergunta o que há de errado. Peyami e seus homens entram no apartamento e procuram Arif por toda parte. Também na sala está Orhan, o homem que Munir descreveu como um psicopata assassino. Peyami pergunta aos dois onde está Arif, mas eles não respondem nada. Um dos homens informa a Peyami que Arif não foi encontrado em lugar nenhum. Seida furiosa pede que verifiquem todos os quartos com atenção, pois tem certeza de que foram eles que o sequestraram. Sebat move os lábios e diz algo para Peyami sem que ninguém perceba. Peyami diz que Arif não está e eles devem ir embora. Todos imediatamente saem do local muito confusos. Orhan olha para Sebat, que pega seu telefone e liga para Zin. Ele informa que uma mulher chamada Seidos descobriu e ela sabe o que fizeram com Arif. Azin se lembra de todas as vezes que conheceram Seida e diz a ela que sabe perfeitamente quem ela é. Sebat avisa que chegaram homens armados e que não podem mais ficar ali. Azin diz que tudo bem e desliga a ligação. Ao mesmo tempo vemos Bahar em seu apartamento muito preocupada e rezando para que Arif retorne. Seida volta para seu apartamento e todos, assustados, perguntam o que aconteceu. A loira conta que nada aconteceu, Arif não aparece, mas ela tem certeza que foram aqueles homens. Enver chega ao apartamento de Bahar e conta o que aconteceu. Bahar agradece e pede que a mantenha informada. Ela olha pela janela da sala e percebe que os homens que a seguiam arrumaram suas coisas e estão entrando no carro. Sebat consegue vê-la e Bahar fica muito assustado. Arif está em outra casa e outros homens o sequestraram. Eles o espancaram e torturaram. Pouco tempo depois vemos um caminhão entrando na mata no meio de uma noite chuvosa. Esses homens derrubam Arif e o deixam caído no chão, entram no carro e vão embora. Arif recupera a consciência, sente-se muito dolorido e cheio de sangue por toda parte, levanta-se e tenta andar, mas está totalmente perdido. Arif deve continuar caminhando, pois começa a ouvir o uivo dos lobos. Por outro lado, Atis liga para Sirin e avisa que hoje não podem voltar para casa. Sirin pergunta por quê, talvez algo tenha acontecido com Bahar. Atis diz que não é isso, Arif desapareceu e dizem que ele foi sequestrado.
Ela diz a ele que alguém está observando Bahar de perto e acha que isso tem a ver com Sarp. Atice diz a ele que conhece Enver e não descansará até encontrar Arif. Ela diz que ele deveria desligar agora e se despede da filha. Sirin se despede e desliga a ligação. A louca fica pensando. Atice volta para a sala de mãos vazias e Seida lembra que traria chá para todos. Atice diz a ele que achou que eles já tinham bebido demais e por isso ela não trouxe, mas se eles quiserem ela trará. Enver a interrompe e pergunta o que ela estava fazendo na cozinha. Ela sabe o que estava conversando com Sirin. Atice diz a ele que não há nada de errado com isso. Ela também pode estar preocupada. Enver pergunta com raiva se sua filha já se preocupou realmente com eles. Seida pede que os dois se acalmem. Enver diz que ela tem razão. Ele pede desculpas à esposa e diz que só quer que Arif volte. Seida apenas pede que ele confie que retornará em segurança. No dia seguinte vemos Bahar sentado perto da janela olhando para a rua. Ela ficou acordada a noite toda esperando ver Arif entrando na vizinhança. Arif conseguiu sair para uma estrada. Ele espera que um carro passe para ajudá-lo. Um caminhão passa na estrada e para. O motorista ajuda Arif e o coloca no caminhão. Eles chegam ao bairro e Bahar percebe pela janela que Arif saiu de um caminhão muito dolorido e cheio de hematomas. Arif agradece a ajuda do motorista, entra no prédio e seu pai Yusuf, surpreso, abre a porta para ele. Bahar desce as escadas correndo e se assusta ao ver o estado de Arif, pergunta o que aconteceu. Arif olha para ela e diz que nada aconteceu. Preocupada, Bahar diz a ele que ela precisa ir ao hospital com urgência. Arif diz que não é necessário e pede que ela volte para casa. Ele entra em sua casa e fecha a porta. Bahar começa a chorar na frente da porta. Enver desce as escadas correndo com Seida e diz que ouviu a voz de Arif. Bahar conta a ela que Arif está muito espancado e com o rosto coberto de sangue. Ela não sabe o que aconteceu porque não a deixaram entrar. Enver tenta acalmá-la e avisa que Arif já voltou. Bahar chorando diz a ele que ele está muito ferido e ela tem certeza de que tudo o que aconteceu é culpa dele. Seida diz a ele que isso não é verdade, porque Arif não estava naquela casa. Bahar pergunta a ele, então por que aqueles homens pegaram suas coisas e fugiram do bairro à meia-noite? Enver pede a Seida que leve Bahar para casa e ele tentará falar com Arif. Seida sobe com Bahar e diz que ele deveria se acalmar, porque os homens odeiam quando a pessoa que amam os vê magoados. Bahar vê Atice e lhe dá um grande abraço. Seida informa a Elis e Atice que Arif voltou muito espancado e gravemente ferido. Atice tenta consolar Bahar e diz-lhe que tudo vai ficar bem, e Elis diz-lhes que se Arif chegou sozinho significa que não está tão mal ou assim ele espera. Bahar avisa que vai ver os filhos porque eles poderiam ter acordado ponto antes de entrar. Ela se vira e chora correndo até Seida, abraça-a e diz que a ama muito. Ela não sabe o que faria sem todos eles e nunca poderia agradecer por tudo o que fizeram por ela. Seida também diz que a ama. Em seguida, Bahar também abraça Elis, que lhe diz que sabe que daria vida pela amiga e que eles sempre estarão ao seu lado. Todos se reconciliaram e Atice vai com a filha ver os netos. Enver pede que Arif vá ao hospital porque seu nariz deve estar quebrado. Yusuf diz que se assim fosse, ele não conseguiria nem tocar o rosto com gelo. Enver diz a ele que tem gente que aguenta mais a dor e não fala nada. Arif é um deles. Yusuf conta que Arif agora é um homem forte, pois lembra que quando criança não conseguia parar de chorar o tempo todo. Arif diz que não sabe se nunca esteve presente ou se atrasou. Enver pede que ele pare de falar e avisa que ele mesmo o levará ao hospital. Arif diz que está bem, não é a primeira vez que isso acontece com ele, promete que se a dor piorar irá ao médico. Enver pergunta quem foram aqueles que fizeram isso com ele, talvez tenha a ver com as dívidas do pai. Yusuf se levanta e diz com raiva que não tem nada a ver com isso, depois vai embora. Enver pergunta a Arif se ele terá algo a ver com Sarp. Arif responde que sim. Um perturbado Enver diz que provavelmente descobriu sobre o relacionamento dela com Bahar e o anel e foi por isso que eles fizeram isso. Arif diz que não sabe se são os homens de Sarp ou outra pessoa, é muito confuso e ele não entende, não gostaria de culpar diretamente Sarp, mas sabe que tem muito a ver com isso. Arif diz a ele que quem está em perigo ou real é Bahar.
Eles poderiam tê-lo matado e nada aconteceria, mas ele teme pela vida de Bahar e das crianças, pois são pessoas incapazes de enfrentar aqueles homens. Enver fica muito assustada ao ouvir isso. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!